Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e lugar em que você estiver vendo e assistindo esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações, pessoal. Que dia difícil aqui pra mim. Um dia muito atarefado, né? Praticamente tirei o dia por causa de vídeo no YouTube. Vamos lá. Irmãos, fiz um vídeo ontem de madrugada, onde participei do canal na internet do irmão Júnior, né, a respeito de um tema de um suposto caseiro da fazenda de um ancião. Dei a minha opinião a respeito, né, e continuo com a mesma opinião, que se um irmão do ministério tem um processo em andamento, né, ele deveria ficar sentado até que se resolvesse uma pendência. Na minha opinião, é o que a instituição manda, né? Mais cedo fiz um vídeo bem profundo sobre a congregação e a manipulação, a qual não reteve nenhuma palavra do que eu falei daquele vídeo, irmãos. E mais tarde, isso foi de madrugada. Postei o vídeo, acho que devia ser umas 3, 4 horas da manhã no Brasil. Quando eu me despertei, irmãos, tinha uma mensagem de um irmão que é advogado, mas ele é meu amigo, a gente já conversa faz um tempo. E ele me mandou uma mensagem, eu retornei para ele. Ele me falou que é um admirador do meu canal. Eu já falei um pouco disso aí, mas como eu tava falando, não tava ventando muito ontem. Nós estamos na temporada de tornado aqui. E ele me admira muito, que ele assiste o meu canal. A gente já tinha conversado antes. Ele não representava nem o irmão ancião, nem o advogado dele. Mas ele era advogado e ele tinha acesso aos processos, porque ele é da OB, da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E ele me falou, irmão, esse o jeito que você falou lá, irmão, não é a informação correta, tal. Eu vou te passar o outro lado, você quer? Falei, pode passar. E ele ficou mais ou menos 1h10 conversando comigo, me explicando, explicou direitinho, irmãos. Antes dele me mandar todo o processo, ele me explicou. Ele falou, olha, esse processo aí era um processo trabalhista, tá? O suposto caseiro processou o ancião por falta de encargo, por não ter pagado por ele salário, questões trabalhistas. Só que o ancião, ele tinha um contrato de aluguel, né, a qual os dois assinaram um contrato de aluguel. Inclusive, a pessoa era solteira quando entrou a morar, depois trouxe família, tinha um contrato de aluguel em que ele morava e o aluguel era batido em serviços, tá? E eu não sei que rolo que deu, mais tarde acho que o rapaz foi cobrar alguma coisa, eles ficaram acertados, isso tem documento assinado também, que o irmão, assim, ia lotear a fazenda, e um dos lotes ia ser dado para esse irmão, a qual foi acordado e assinado, tem a assinatura dos dois. Não sei que parte que deu rolo, não me interessa também, é um assunto que eu não deveria ter me metido, eu achei, só entrei no canal do irmão, do Júnior, porque uma coisa que deve ser cumprida é, se alguém tem um processo, né, que ele fique afastado até que se resolva. Foi esse o único motivo que eu entrei. Então não me interessa processos, isso aí ele se resolva na justiça, irmão. Deixando bem claro, tá? Então, como eu li todo o processo, irmão, 776 folhas, 780 folhas, quase 800 folhas. Eu li rapidamente, né? Tive que pular algumas coisas que é meio detalhamento jurídico. Como eu li tudo, irmãos, e bateu tudo que o advogado me falou, que o irmão me falou, eu resolvi fazer um vídeo. Não de retratação, porque eu não falei nada para atacar o irmão ancião. Tudo que eu falei, eu reitero, entendeu? Só que olhando o processo, irmãos, eu achei injusta a forma com que eu falei. Eu acho que todo mundo que tem que ter, sim. Mas eu mudei um pouco meu pensamento. Eu acho que deve ter, irmãos, como eu falei hoje no vídeo mais cedo, que a congregação devia ter um jurídico só para analisar esses casos de processo de mão do ministério, para ver se, né, se o processo realmente é um processo
a qual ele não pode mais exercer o ministério. Porque nesse caso aí, pelo que eu vi no processo, irmãos, é complicado de falar, né? Então, o que eu falei? O que eu falei foi basicamente o que o advogado me falou e o que eu li no papel. O caso está fechado? Não. O ancião ganhou o caso? Não. O que aconteceu foi que o advogado do ancião conseguiu que o processo saísse da esfera trabalhista. Provou que ele tinha um contrato que não era um vínculo trabalhista. Provou. E ele conseguiu, né, que esse processo saísse da esfera trabalhista e fosse para a esfera civil. Claro que o advogado do outro irmão pode reverter. Eu acho difícil, mas... E é só isso que eu falei. Entendeu? E isso foi uma grande vitória pro ancião, porque o processo era trabalhista. Entendeu? Isso foi uma grande vitória. Não que ele venceu o caso, mas foi uma grande vitória. Mas parece, irmãos, que hoje as pessoas têm problemas cognitivos. Entendeu? Aí, acho que alguém postou no meu canal que o irmão é um cara servo de Deus, o Ricardo. Eu não tô duvidando da índole de ninguém. Muito deixar isso bem claro. Eu falei lá no coisa que no processo que eu vi, o ancião, até onde eu tava vendo, ele tava ganhando. É como se fosse uma luta de boxe. Vamos lá, pá, 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 pá. Entendeu? Vamos lá, vou fazer bem desenhado para que as pessoas entendam. O que aconteceu? É uma luta. Nessa luta aí, nesse round, o ancião deu um knockdown. Knockdown é quando você noqueia, mas a pessoa levanta ou acaba salvo pelo gongo. É isso que aconteceu. Para deixar bem claro. Eu não falei que o processo está finalizado. Mas as pessoas não sei se fazem por maldade, querem distorcer por maldade. Eu não sei, sinceramente, irmãos. Acusam os outros e fazem a mesma coisa que falam dos outros. Então eu vou deixar bem claro aqui, eu não tenho nada a ver com o processo trabalhista de ninguém. Essa não é minha área não é denúncia, tá? Eu fiquei abismado, mas eu já vi que nem toda notícia que sai na internet, né? Às vezes a gente pensa que uma pessoa muda, não é, irmãos. Eu não sei o que tá por trás, eu não entendo, sinceramente. Tentei alertar essa pessoa, falar, olha, brother, eu vi o processo todo, acho bom você procurar outra parte, mas não adianta. A pessoa não quer saber. Tem gente que é muito tacanha. E eu alertei, fiz o meu papel de cristão. A pessoa não quer ser ajudada, ainda tá me tirando como vilão, como se eu fosse um traíra, como se eu mudar. Irmãos, eu vou mudar de ideia quantas vezes for necessário. Quando se me é provado que eu estou errado, eu não tenho problema nenhum com isso. O problema eu tenho se eu ver que eu estou errado, alguém me dá as provas e eu continuar no erro. Aí sim eu tenho problema. Entendeu? Então é isso. Eu falei, tá falado, mas falei no vídeo que pra mim, né, eu tiraria esse... jubilaria, não tiraria, jubilaria. Sabe o que é jubilar, irmãos? Aposentadoria. Por que a capa desse vídeo vai ser um relógio de ouro? Só pra vocês entenderem. Porque aqui nos Estados Unidos, quando a pessoa ela se aposenta, grandes empresas, antigamente, ela dava um relógio de ouro. Como gratidão. Gravava o nome do funcionário, colocava a data e dava o relógio. Algumas mais ricas davam Rolex, depende da posição que você tinha. E alguns davam um relógio não de ouro, mas era comum um relógio de ouro, tá? Pelo tempo de trabalho. Então acho que chegou a hora, irmãos, do Braz pensar no que eu falei hoje pra eles. Porque se eu não me engano, o Ministério Levítico era 25, dos 25 até os 65, ou acho que era dos 30 aos 70, uma coisa assim. Era dos 30 porque Jesus, para cumprir a lei, ele começou a ensinar depois dos 30, que era só depois dos 30 que podia ser considerado rabi. Eu não sei se tinha 5 anos antes de preparação, não lembro mais. Então não interessa, mas vamos dar aqui, na minha opinião, um ancião que é o presbítero, que é ministério, ancião e diácono é ministério. O cooperador é auxiliar de ancião, não é ministério, é cargo. O cooperador de jovem é um ajudante de ancião que ministra os jovens. É cargo também, tá? Ministério, biblicamente, é presbítero e diácono, ancião e diácono. Entendeu? Tá. Então é isso. Então acho que ninguém deve ser neófito, né? Novo para o ministério de ancião, só a partir dos 30 anos, e com 70 ele já está jubilado. O que é jubilado, irmãos? É ser tirado dessas funções, fazer batismo, né? Que é atender culto online. Por quê, irmãos? Porque a mente de um homem depois dos 70 anos não é a mesma mente de um jovem. Não somente como corpo. Eu tiro o chapéu para alguns desses irmãos que já velhinhos fazem muita coisa, tem muita virilidade. Mas às vezes, irmãos, e tudo que eu falei no vídeo, o irmão de Campinas, o próprio ancião, ele foi fazer o quê, irmãos? Ele foi fazer... Tem coisa que eu não posso falar. Recebi uma ligação dizendo que o Braz estava indo para Campinas. De dia isso, irmãos.
De dia. Na hora que eu tinha feito o vídeo pra vocês, eu tinha feito o vídeo de dia. Demorou 2 horas pra conseguir fazer o download do vídeo, porque eu tava na rua. A internet não tava boa do telefone por causa dos ventos. Demorei 2 horas pra conseguir fazer o download. Nesse meio termo eu recebi uma ligação que o Braz estava indo pra Campinas. Uma caravana. E quando vai assim, irmão, já é pra... Falei pro irmão, olha, irmão, eu tô fazendo um vídeo importante, que era aquele vídeo que eu fiz hoje o último vídeo que eu fiz. Entendeu? Então eu acho que era bom os irmãos dar uma olhada nesse vídeo aí, tá? Que eu recebi informações, assim, irmãos, eu recebi todo o caso. Todo o caso. Eu recebi quase 800 folhas. Do advogado de defesa, que é o advogado do ancião, né? E do pleiteante, que nesse caso, né, das ações trabalhistas, que é o outro irmão. Eu recebi tudo, irmão. Eu recebi todo o processo. Eu recebi a sentença do juiz, que transpassa o caso, né? A Justiça Trabalhista diz que ela não tem, devido ao contrato assinado, ela não tem nenhuma condição de julgar o caso, passando para a vara civil, né? A qual possivelmente, mas eu não sou advogado, mas eu também não sou muito leigo, vai se manter o acordo que está no contrato, tá? Mas vamos ver. Aí depende do advogado, depende de vários fatores, eu não quero entrar nisso. Nesse meio termo, meu irmão me ligou, o vídeo começou a fazer download, eu falei, brother, o meu vídeo tá fazendo download, tá muito lento, vai demorar 1 hora e meia. Mas, né, não sei que tipo de aviso foi esse que os irmãos do Braz estão indo, mas assista esse vídeo primeiro, pede para os irmãos, se possível, assistir. E depois, um canal aí de uma crítica do Instagram, um dos irmãos me mandou pelo WhatsApp o pedido de desculpa, de perdão. Eu não sei se ele foi forçado pelo Braz, do irmão de Campinas. E no pedido, irmão, ficou claramente exposto o que eu falei. Que esses irmãos têm que serem jubilados, irmãos. Depois eu vou dar relógio de ouro. Por quê? Por quê? Vamos lá. Pro irmão de 90 anos, irmãos, ele já viveu 9 décadas. Eu vivi 4 décadas. E o tempo que eu era menino, nos anos 80, anos 90, irmãos, é totalmente diferente do de hoje. Totalmente. Imagina ele que tem 90 anos. Alguns tipos de fala hoje que são considerados racistas, lá pra trás, irmãos, era normal. Algumas brincadeiras que nós falávamos, chamar alguém de codinome, de gordo na escola, de baleia assassina, nós fazíamos isso na escola, irmãos. Hoje é considerado bullying. Então a forma de comunicação mudou. Eu falo isso há 2 anos aqui, irmãos. Pelo amor de Deus. Há 2 anos. E esses irmãos, como você vai colocar na cabeça de um homem de 90 anos isso? Ele não entende. Pra ele não fez nada errado. Pra ele não fez nada errado. Tanto é que ele falou de novo, ele repetiu. Não, eu não fiz nada errado, o irmão não é mesmo, escuro. Constrangendo o irmão mais uma vez. Irmão, ficou nítido, tá? Por isso que eu falo que o Braz tem que começar a jubilar esses irmãos. Por quê? Porque vai começar a dar problema para a instituição, como já deu. De novo, outro vídeo de cunho. Se a pessoa não conhecer o contexto, vai considerar racista. E infelizmente, irmãos, é a imagem da igreja que está por aí. Então por isso que eu dei a ideia. Pensionato dos 30 aos 70, jubilando. Até porque, irmãos, para que o homem não se perpetue. Tem muito irmão lá com mentalidade retrógrada que está lá, irmãos, ocupando espaço. E tem muito jovem com conhecimento que podia estar no lugar. Então seria correto, até os 70 anos. Baseando em outro texto bíblico, né? Que a nossa vida útil é 70 anos. Quando passar disso é cansaço e fadiga. Então tudo isso tem amparo bíblico, não é uma coisa só da minha cabeça. Nem vou contar... Ah, mas nós não somos mais levitas. Sim, irmãos, mas tem coisa que nós temos exemplo da Bíblia que nós podemos tomar, entendeu? Não que nós somos judeus, mas nós podemos tomar, né? Então, o pedido de perdão do irmão foi totalmente desastroso, foi pior. Ele piorou, ele conseguiu piorar, mas na cabeça dele, ele não tá fazendo. E ele pediu perdão no final. Me perdoa, tal. Mas eles não sabem pedir perdão, irmãos. Eles não aprenderam a pedir perdão. Entendeu? Aí eu procurei algumas pessoas que conhecem o irmão, diretamente de Campinas, tá? Eu perguntei como é que é esse irmão, realmente ele é um ditador, ele é assim e tal. O irmão falou, não, ele é muito gente boa, ele é brincalhão e tal. Aí eu fui procurar algumas pessoas que conhecia pra ouvir a opinião. E falaram bem dele, irmãos. Muito bem. Pessoas que não congregam mais na congregação. Não procurei irmãos da congregação, procurei pessoas que eram da congregação e que saíram da congregação. Porque assim eu procedo. Não pego uma notícia do WhatsApp ou do TikTok e põe no meu canal como se fosse verídico. Eu escuto os lados.
Como ontem eu escutei o lado do irmão que processou o ancião. E hoje cedo eu escutei, não vou falar nem que eu escutei o lado do ancião, porque ele não me ligou, como eu repito, ninguém me ligou representando ele, ninguém falou que ia representar. Um irmão que já era, que a gente já tinha contato, é advogado da região de São Paulo, é do ministério, falou, porque eu gosto do irmão, eu vou te mandar o processo. Confiando em mim, irmãos, porque não é qualquer um que faz isso. Ele colocando a carreira dele em jogo, como eu já expliquei, não vou explicar tudo de novo. Então, o caso saiu da esfera trabalhista e foi para a esfera civil. Já é uma grande vitória para quê? Para o advogado do ancião. É isso que eu quero dizer. Não que está acabado. Não está acabado, não foi julgado o final ainda. Tá bom? Então, para deixar bem claro, eu gosto das coisas bem claras, tá? Outra coisa que eu gostaria de pontuar hoje, eu não assisti ainda a palavra do culto online, mas eu recebi alguns cortes. E os cortes que eu recebi, o LC, né, o de Viçosa, tá de parabéns. Pregou uma palavra cristocêntrica, pregou dentro das escrituras. Cometeu alguns deslizes, né, como falar de novo contra a teologia, porque eu não sei, acho que ele não sabe ainda o que é teologia. Tá bom? Mas beleza, vamos relevar, né, vamos ser tolerantes. Ele, olha, muito bom, um marco para a congregação essa palavra. Tá de parabéns, LC, tá vendo? Quando tem que elogiar, a gente elogia. Então é isso. Da mesma forma com que eu agi com o ancião Helgen, quando ele pediu desculpa, perdão. Ah, mas ele para mim ele não pediu, irmão. Cada um tem uma forma de pedir perdão. Eu vi o que o irmão falou lá, o de Campinas, e eu não tô defendendo ele não, irmão. Tanto que eu tô falando que ele deve ser jubilado. Agora, eu sou justo nas minhas análises. E eu não vou fazer minhas análises porque outro canal falou de um jeito, outro canal não. Vou falar do jeito que eu acho que tem que ser. Então eu acho que ele tem que ser jubilado para proteger ele. E outra, irmãos, o irmão com 70 anos vai ficar estressando com a igreja, irmãos. Vai cuidar da família, vai viajar. Já fez a sua parte, já contribuiu. Deixa outros que estão mais novos, entendeu? Minha opinião. É um conselho. Aceita quem quiser. Quem é você para aconselhar o Braz? Não sou ninguém, irmão. Não sou ninguém. Mas ultimamente eu estou aconselhando, eles estão acatando e as coisas estão melhorando. Pelo menos nas partes do aconselhamento. Se a congregação começar a voltar às escrituras e começar a pregar a Bíblia, não estou falando teologia, a base bíblica. Né? Não estou falando para não ter profecia? Não. Não. O Espírito Santo tem que ser livre, mas tem que explicar o texto. Tem que educar a irmandade nas escrituras. Né? Eu reconsidero, talvez, o vídeo que eu fiz, o primeiro que eu fiz de madrugada. Porque eu fiz 2 vídeos ontem. Você vê, batendo recorde. Já praticamente o terceiro em 24 horas que eu tô fazendo pra vocês. Que eu fui duro nas análises, mas foram análises totalmente corretas. Eles não querem dar a Bíblia pra vocês, principalmente o LC. E ele refalou, não. Ele falou contra a teologia, mas usou teologia. Quando ele falou que Paulo, acho que caminhou 10 mil quilômetros, e nem foi isso, foi mais, parece. Ele usou de teologia. Ele acabou de falar que teologia não era bom e usou de teologia na frase seguinte. Vocês estão perdidos no que vocês falam. Ficou claro isso. Vocês estão perdidos. Mas no fringir dos ovos, irmãos, ele pregou uma palavra cristocêntrica, né? Ele pregou uma palavra correta, pregou a palavra que Cristo foi o centro, pregou graça pelo sacrifício de Cristo. Isso é o correto. E eu estou aqui elogiando. Não estou passando pano, não. Estou elogiando. Tá? A gente tem que elogiar quando tem que elogiar e criticar quando tem que criticar. Tá bom? O que mais que ficou faltando aqui? Fiz aqui uma pequena pauta. Então é isso. No frigir dos ovos é isso. Esses são os temas. A semana já começou efervescente, tá? Efervescente. Mais uma vez eu agradeço aos irmãos pela confiança. Esse irmão advogado que a gente se conhece só pelo WhatsApp. Mas ele me confiou um caso completo, inclusive com o veredito de juiz. Por isso eu posso falar com propriedade, irmãos, porque eu estudei o caso completo. Os dois lados, os dois advogados. Os dois requerimentos de advogado. O que um queria, o que o outro rebatia. Todo o processo, irmãos, todo. Até agora, o processo. Até agora. Daqui pra frente, não. Agora foi pro Estado Civil, eles vão lá. Mas saiu da esfera trabalhista. Foi só isso que eu falei. Ponto, final, parágrafo, outra linha. Tá bom? Eu não tenho nada a ver com isso, é processo deles. Eles que são brancos,
por dentro ou por fora, que se entendam, entendeu? Esse não é meu assunto. Eu tô explicando porque pode parecer que, irmão Tiago mudou de opinião. Muda, irmão. Se eu tiver errado, eu mudo, eu não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Se alguém me provar, como eu falei ontem, se alguém, a outra parte quiser. Então toda vez que eu fizer um vídeo, irmãos, a outra parte tá sempre convidada a entrar ao vivo, a me mandar depois no WhatsApp, a me mandar o processo. Mas tem que ter prova, não é só falei ou advogado. Não, não, tem que me mostrar como o irmão fez. Me mandou 800, quase 800 páginas, 776, acho. 786. Tá bom? Então, fica a dica. É assim que as coisas têm que ser resolvidas, na transparência. Falta transparência para a congregação em tudo. Estou disposto a ajudar. É só me procurar. Vou falar mais dos Estados Unidos essa semana que vai entrar. Muitas inverdades correndo. Muita coisa errada. Muito conchavo. Muito... Olha, o negócio aqui nos Estados Unidos tá feio. Tá? Vamos ver se eu consigo falar um pouco essa semana. Se bem que eu já fiz toda a cota de vídeo para vocês essa semana. Né? Já parece que já venceu, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer uma live. Falar desse caso. A gente tem que saber entender as pessoas e interpretar, irmãos, né? O irmão tem 90 anos. Por isso que eu falo que até os 70, irmão, jubila. Já fez a sua parte, já trabalhou. De 30 a 70 são 40 anos, irmãos. Vamos fazer mais conexão bíblica. 40 anos é o reinado de Davi, o reinado de Saul, o reinado de Salomão. 40 anos. 40 anos na Bíblia significa um ciclo. Então, mais um ponto positivo aí, biblicamente falando, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês entendam, né? Qualquer dúvida a meu respeito, me pergunte. Vamos ser honestos nas nossas análises, nas nossas críticas, né? Porque pra gente não incorrer no erro de estar cometendo pecado, de estar difamando alguém. Eu tenho medo disso. Por isso que esse trabalho meu aqui é muito difícil, tá? Procuro fazer o mais correto possível. Vou errar e quando eu errar eu vou vir aqui e vou me retratar. Simples assim, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Não existe igreja 100% correta, toda igreja tem falha. Não existe igreja de Cristo na terra, a igreja de Cristo é do final, onde ele vai tirar o remanescente de cada lugar e formará a sua igreja. Essa é a verdade. Congregação cristã é um CNPJ, é uma igreja de boa liturgia, mas de um pobre ensino bíblico, ensino de escritura, uma pobre educação espiritual. Educação espiritual. Entenda o que eu estou falando. E isso é fato. Espero que os irmãos mudem. Essa é a minha luta. Já vai fazer 2 anos que eu tô nessa luta. Espero que vocês entendam que eu não sou o vosso inimigo. Muito pelo contrário, eu sou o vosso amigo. E quando alguém defende coisa errada ou atos errados, essa pessoa sim está trabalhando contra a denominação. E não eu, que estou tentando mostrar para vocês o caminho das Escrituras, o caminho de Cristo, o caminho da verdade. Eu sei que o meu público já entendeu isso. Mas eu espero que vocês cada vez mais entendam que quando a instituição não me importar mais, eu viro as costas e tomo o meu rumo. Tá bom? Então fica explicadinho. A todos vocês que vão ver e assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Vamos jubilar esse povo, irmãos. Relógio de ouro para eles. Tchau, tchau.